abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14, versículo 8. João 14, 8 diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu quase sempre que eu falo à igreja, eu falo sobre o relacionamento entre irmãos, o que a gente faz um pelo outro, o que a gente faz por outras pessoas, como a gente deve estar diante de Cristo com a palavra. Mas hoje eu quero trazer uma reflexão um pouco diferente e talvez um pouco mais complexa, que é a relação nossa com Deus. É a relação nossa com Deus. Essa pergunta de Filipe, ela é extremamente importante. Ela reflete uma coisa muito: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Se a gente vê o Pai, isso é o bastante. Não precisamos de mais nada. Nós precisamos do Pai, não é? Antes de adentrar exatamente nesse contexto de Filipe com Jesus, eu quero fazer uma reflexão sobre a questão da paternidade. Primeiro eu vou falar sobre a questão de pai humano. Não se preocupe que depois eu vou voltar na paternidade divina. Vou voltar na paternidade divina. Mas eu quero começar falando dessa questão da paternidade humana. O que um filho espera de um pai. O que o pai deve fazer por um filho. O filho, ele tem uma referência no pai de um exemplo, como ele deve seguir. O pai é como fosse uma luz para o filho. O filho, quando nasce, ele nem se preocupa o que ele vai almoçar, onde ele vai almoçar, porque ele tem um pai. O pai vai cuidar, vai providenciar, vai ter alimentação para ele, vai ter lugar para ele dormir. O pai é um herói. O pai é um herói para o filho, né? Agora, não necessariamente a figura do pai é um homem, né? Dessa paternidade é um homem. Essa figura, ela pode se dar também em uma mulher. Pois é, o Odílio já me ajudando aqui, né? Porque você imagine uma mãe, como o caso do Odílio, que ficou só com os filhos. Ela exerceu os dois, e os dois se misturam. A paternidade e a maternidade se misturam. Esses dias eu vi uma entrevista que alguém fez. Eu vou falar mais ou menos com o Gilberto Gil, quando ele era ainda bem jovem. E a pessoa falou assim para ele: você é meio afeminado. E Gilberto Gil falou com ele assim: eu acho que sou mesmo, porque eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, e a minha mãe era uma mulher. Então eu carrego um traço da minha mãe, não tem como eu não carregar um traço também da minha mãe, né? Eu achei interessante essa entrevista que ele deu. E há outros casos, por exemplo, Maria. Gente, não desmerecendo José, claro que José foi um pai maravilhoso, mas quando você percebe Maria, você vê que Maria teve uma carga de pai e mãe impressionante, não é? Desde o início, com o filho. Jesus estava sendo crucificado, estava Maria do lado. A igreja estava sendo fundada e Maria estava lá, uma das líderes lá presente, não é? E muitas outras passagens você vê essa figura de Maria, uma figura importante e poderosa. E você pode também pensar no caso de um casal, duas mães, um filho e duas mães. Essas mães, elas vão exercer, assim como um casal, dois pais que têm um filho, elas vão exercer o que em conjunto, a maternidade e paternidade que se misturam. Alguém que tenha guarda compartilhada, por exemplo, meu familiar, não meu, mas da minha filha, guarda compartilhada. Quando meu neto está com a minha filha, ela faz às vezes de pai e de mãe também, porque tem que ensinar o dever e tem que falar: olha, não pode comer só doce, tem que comer
a carne, o arroz aqui também. Então mistura isso. E eu tenho certeza também, quando meu neto está com o pai dele exerce essa maternidade e paternidade em conjunto. Porque, claro, vamos fazer o dever aqui, vem cá, vamos fazer o dever, mas o menino depois tem que se alimentar. Ou, não, agora você desliga a televisão porque está na hora de dormir. Então, tem essa orientação. Mas a criança, ela depende dessa orientação, dessa referência. Às vezes, aqui na nossa igreja, principalmente, porque na hora que eu vinha, nem se cogitava muito questão de mulheres, né? Mas às vezes a gente fala assim, a gente vê principalmente os pastores, né? Falando assim, Deus Pai, Deus Mãe. Eu sei que alguns irmãos não gostam, né? Porque querem enxergar a figura de Deus como masculino, um pai. E eu já disse a esse irmão, não se preocupe com isso. Há uma passagem de Paulo que ele escreve em Romanos, eu marquei aqui, 14:22. Paulo fala assim, a fé que tenha para ti mesmo perante Deus. Não te contentes naquilo que tu aprovas. Se é uma fé sua, a sua referência, não há nenhum problema que você compreenda assim, né? É o que eu sempre digo, a fé e o relacionamento nosso com Deus, ele é individual. E você pode ficar tranquilo. Você só não tranquiliza quando a sua fé estiver te levando para coisas que Cristo não desenvolveu. Se a sua fé está te levando a ser uma pessoa arrogante, prepotente, maliciosa, então você revê sua fé, porque ela está errada. Agora, se a sua fé, não importa como você vai enxergar, se Deus Pai, Deus Mãe, ou só Deus Pai, se ela te leva a ter mais amor, mais consideração pelo outro, mais misericórdia, amém, glória a Deus pela sua. Jesus Cristo, em certo momento, ele se coloca no papel feminino. Eu acho maravilhoso quando ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, que afasta aqueles que lhe são mandados. Quantas vezes eu quis recebê-los como uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não me aceitaram. E Jesus se coloca numa figura feminina de uma galinha. Não como às vezes a gente vê por aí, né? Porque tem a figura do leão. Dependendo do irmão, se você falar com ela, Jesus já falou, ele é uma galinha. E é uma figura feminina, glória a Deus. E a galinha, eu sei muito bem porque a galinha passou pela minha infância. E era maravilhoso ver a galinha. E meus irmãos mais velhos tinham uma brincadeira que eles faziam com os mais novos, passava perto da galinha e pegava o pintinho e corria e jogava para o filho menor. A galinha vinha igual uma louca para cima de quem estava com o pintinho dela, voando, batendo asa com as patas em cima, porque ela queria proteger o pintinho. Então, uma coisa que é da minha infância, às vezes dia de chuva, a gente estava dentro de casa, você via a galinha assim, abrir as asas e os pintinhos de baixo protegendo eles da chuva, não é? Uma figura materna que Jesus se propõe, né? E linda. É poética, eu diria que essa figura da galinha é poética, é muito bonito. Mas eu volto a dizer a você, não há nenhum problema. Eu particularmente, quando eu olho para Deus, quando eu olho para Jesus Cristo, eu não tenho a menor dúvida que é um homem. Quando eu olho para Maria, eu não tenho a menor dúvida que é uma mulher. Agora, quando eu olho para Deus, Jeová, Elohim, Alá, sei lá qual o nome que se dê, Criador de todas as coisas, Criador da Terra pequenininho no sistema solar, aí depois você imagina aquilo no meio das galáxias, aí você vê Deus, honestamente, eu não tenho coragem de dizer sobre sexo de Deus, não cabe isso na minha mente, isso, a dimensão, a gente não compreende, não dá para compreender Deus, porque nós
seja a terceira corrente na igreja. Eu não consigo observar assim. Mesmo nas figuras que tem na Bíblia, que não são humanas, que eu também não consigo distinguir, apesar de estarem lá com o nome masculino, não dá para afirmar que é homem ou que é mulher, que são os anjos. Tem até nome: Gabriel, Rafael, Lúcifer, Miguel. Tem vários nomes. Não tem como eu dizer se é homem ou se é mulher. Apesar de estar sendo chamado lá, não. É lógico que a Bíblia vem de um chamado, de um patriarcado muito antigo. Eu tenho a impressão, quase certeza, que quando é tratado Deus Pai, é justamente para tentar corrigir isso, né? Porque a igreja carrega de jogar toda a dimensão masculina. E não é assim. Jesus veio e corrigiu isso, porque Jesus vivia cercado de mulheres, né? Marta, Madalena, Cláudia, Maria, cercado de mulheres, né? Agora, a figura de um pai, nem sempre, ou da mãe, nem sempre é uma referência. Às vezes, para mim, é fácil quando eu falo de pai. Gente, ainda estou falando do pai humano, tá? Fica fácil para mim porque eu tive um pai maravilhoso. Meu pai foi maravilhoso. Assim, quando... me desculpa os irmãos, é porque às vezes eu me emociono porque ele foi de uma referência muito grande. Mas nem sempre pai é assim. O meu melhor amigo teve um pai terrível, terrível, terrível. O melhor amigo de todos os tempos, infelizmente ele faleceu há alguns anos atrás. O pai dele era violento, batia na mãe, batia nele. Desde criança obrigava ele a tomar determinados comportamentos para que ele tivesse uma atitude mais máscula, coisa que ele não conseguia, porque ele era afeminado desde pequeno. O pai fazia covardias com ele para ele alterar aquilo. E ele não conseguia, sofreu muito. E assim, sempre foi uma pessoa da minha extrema confiança, amicíssimo meu, o melhor que eu tive, né? Uma pessoa maravilhosa comigo, com minha família. Mas penou na mão do pai. Então, às vezes, o pai não é uma boa referência. Mas quando o pai não é uma boa referência, a própria Bíblia fala, salvo engano, Isaías. Eu até disse há pouco tempo com a irmã, Isaías fala assim: ainda que o pai ou a mãe se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei. Então é possível que exista um pai ou uma mãe ruim, que largue o seu filho de qualquer jeito, mas Deus não vai esquecer dele, né? É assim que o profeta fala, porque nem todo pai é bom. Eu vou colocar uma referência de um pai, talvez você não concorde comigo, não tem problema. Como pai ele não foi bom, Como um líder eu o admiro. Eu não encontro muitas pessoas no Velho Testamento para admirar, não, mas esse eu admiro, que é Abraão. Abraão, quando sai lá da região do Iraque, onde é hoje, né? Do lado de Bagdá, e ele chega lá em Canaã, encontra lá os cananeus, os filisteus, e ele reconhece um culto muito parecido com o dele, e ele recebe, ele se entende com aquele povo e presta culto junto com aquele povo. Isso é muito bonito em Abraão, né? E é engraçado, não é engraçado, é uma realidade bíblica que eu até percebo muito, porque a Bíblia, nos primeiros 11 capítulos, é complexo para você definir tempos e idade. Você pode estar falando de milhares de anos, milhões de anos, mas a partir do capítulo 12, que começa com Abraão, a cronologia ela vem muito clara, inclusive batendo com os livros históricos, que você encontra todos os outros países em volta. Ele sai lá do vale da Mesopotâmia, né, entre o Tigre e o Eufrates, e você tem o Egito, você tem tudo, e a partir dali vem muito claro, salvo engano, em torno de 5.000 anos até hoje, né? Mas o Abraão, voltando à paternidade, tanto com o primeiro filho dele, Ismael, como com Isaac, não dá para me dizer que ele foi um bom pai. Ele abandonou Ismael,
Ismael, filho de Agar, a egípcia, Abraão abandona. Depois de desmamado, há um problema lá familiar e ele dispensa Agar no deserto, com a sacolinha de um pouco de comida e um cantinho de água. Mas graças a Deus, Deus é um pai superior. O profeta Isaías vem lá na frente, mas ali já estava demonstrado uma paternidade maravilhosa, que você só vai compreendê-la em Jesus Cristo, bem, né? Por isso que às vezes eu vejo as pessoas não conhecem Jesus, principalmente nas outras religiões monoteístas, eu fico, eles estão com muito pouco, porque você vai compreender essa paternidade de Jesus, e Deus vai ali, interfere naquele momento, e mostra, levanta Agar, e levanta o filho Ismael, que estava ali chorando, e iriam morrer de fome, de sede, e Deus cuida deles, providencia água, e faz uma promessa, que Ismael seria uma grande nação. Deus estava com Ismael. Abraão abandonou, mas Deus não abandonou. A mesma coisa depois acontece com Isaac, caminha para o sacrifício, mas aí vem a interferência de Deus, e fala assim, o cordeiro está separado, não faça isso com seu filho. Por isso que às vezes eu digo na igreja, a gente caminha numa dimensão humana, de cuidado humano, mas a igreja não tem como escapar dessas coisas extraordinárias de Deus. A salvação de Ismael, a salvação de Isaac, dependeu da mão de Deus, extraordinária de Deus. Então a mão extraordinária de Deus, ela sempre está posta. Particularmente, quando eu falo sobre Abraão, nos dias de hoje, no nosso país, no nosso contexto, Abraão seria preso. É claro que eu não vou falar isso lá em Israel, porque eles vão cuspir em mim, né? Eles vão cuspir em mim. E nem no Irã, né, que é uma teocracia, nem na Arábia, que é uma monarquia, que eu vou correr risco de vida. Mas é para você entender o patamar, às vezes, que as religiões estão, e o patamar que a gente encontra, a gente que já conhece Cristo, como Cristo agiu, né? Na nossa realidade, o que Abraão fez com essas crianças é um crime, que ele seria levado às barras da justiça, não tem dúvida. O ECA está aí para isso. Não esquecendo, irmãos, Abraão é uma referência muito grande e muito importante, como é Moisés, né? Mas humano. Então nós vamos voltar ao nosso tema principal, que é lá na última ceia. Essa fala de Filipe se dá na última ceia. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E isso isso assusta. Eu posso interpretar assim, isso deixa Jesus extremamente preocupado e assustado, porque provavelmente aquela última ceia era numa quarta-feira, e Jesus foi crucificado na sexta. Já eram os últimos momentos, eram as últimas coordenadas que ele estava passando. E vem Filipe, fala, mostra-nos o Pai. E Jesus vira para ele, Filipe, eu estou com vocês há quanto tempo? Andando para lá e para cá, e você não tem visto o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Se você não tem isso por fé, Filipe, tenha pelo menos pelas obras que você me viu fazer. Só o Pai faria isso. As coisas que eu fiz, ninguém mais faria isso. Só o Pai. Quando a gente vê a transformação da água em vinho, Jesus não tinha praticamente nada a ver com aquele casamento. Mas quando Maria, veja só, Maria chega para ele e fala, olha, meu filho, acabou o vinho, são nossos amigos, a festa vai ficar chata sem vinho. É só o Pai que vai fazer aquilo. Jesus poderia falar, não é o caso, eu não estou aqui para isso não. Mas uma coisa corriqueira, Jesus se preocupou, providenciou aquele milagre e houve o vinho. É uma atitude de pai, não é? Coisa simplória, poderia falar assim, não, isso aí
não tem nada a ver com isso, tchau e benção, eu estou indo embora, essa festa realmente está ruim mesmo, eu não quero saber disso. Mas o pai não, o pai vai se preocupar de que as coisas dêem certo, vai fazer de tudo possível, não é? Ô Felipe, você viu quando tinha aquela multidão com fome? Ó, cada um se vira com sua comida, mas um pai não vai fazer isso, um pai vai se preocupar. Apesar de Jesus saber que muitos daqueles ali depois iriam gritar, solta Barrabás, mata Jesus. Mas Jesus tem uma atitude de pai, providencia a alimentação para todo aquele povo, né? Então Felipe não conseguia observar isso, Jesus vai fazendo, vai trazendo isso, a lembrança dele, né? E aí, eu trazendo aqui para nós, essa relação nossa para com Deus. Será que às vezes a gente pode estar como Felipe, mostra-nos o Pai, mostra-nos essa providência? Aí eu quero fazer você se lembrar, assim como eu vou dizer algumas coisas, talvez você tenha passado igual, ou talvez tenha passado algo parecido, uma enfermidade terrível que você não via solução para aquilo, e hoje você está aqui, né, Alzira? O nosso Pai. Tem uma coisa que eu conto com muito desgosto, mas é acontecido. De você ter filhos em casa e a sua conta de energia está atrasada e já está na iminência da pessoa passar para cortar e você se desespera. E às vezes é cortada, como a minha já foi cortada. Mas hoje eu estou aqui porque o Pai esteve também nesse momento. Às vezes lágrimas, briga em família, uma briga com o irmão, uma briga de casal, uma briga com o vizinho, e as lágrimas vêm, mas o Pai está lá para nos consolar. E nós estamos aqui hoje porque Deus tem sido Pai. Deus tem sido Pai. Nós precisamos entender que Deus está em Cristo e Cristo está em nós. Eu vou fazer uma leitura última de Romanos 8, versículo 15 até o 17. A carta de Romanos, as cartas de Paulo em si, né, são verdadeiros tratados teológicos, né? Eu não gosto muito de adentrar em tratados teológicos, não. Eu gosto muito do cristianismo prático, mas às vezes o tratado teológico nos ajuda demais. Nesse caso aqui, ele contribui demais, Paulo falando. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, a gente não ficar atemorizado, porque nós somos recebidos por Deus como filhos. Como filhos. E isso a gente precisa trazer. A gente não pode fazer como Felipe, a gente precisa carregar como nós. Nós temos um Pai presente. E a gente precisa orar, clamar a Deus e aguardar tranquilamente. Talvez a resposta não venha como a gente queira, mas Deus vai atender de alguma forma, Deus vai trazer um consolo para você. E essa relação paternal ela é muito importante. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho como receber Deus como Pai, que eu não estou bem, eu pequei, eu fiz isso. Aí eu quero te lembrar da parábola, que é outro ensino maravilhoso, a parábola de Jesus do filho pródigo. É um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia, a parábola do filho pródigo. E, embora não seja um fato, é algo maravilhoso, porque o filho abandona o pai, mas o pai não abandona o filho. O filho fala, me dá minha herança que eu quero ir embora. Não tem nada a ver com essa casa aqui. Se lasquem aí, eu quero viver minha vida. O pai, ele não é autoritário. E o filho sai, e apronta. E aí o filho, quando cai em cima, diz, eu vou voltar, talvez o meu pai
me receba como um empregado, como um escravo. E para surpresa dele, quando ele está de volta, o pai recebe ele com festa, com alegria. E nunca deixou de ser meu filho. Nunca deixou de ser meu filho. E você que está aqui hoje, o outro ciumento, você também nunca deixou de ser meu filho. Não é? O pai não abandona. O filho às vezes abandona. Às vezes a gente dá uma abandonada de Deus, dá uma afastada. Né? Eu não tenho nada a ver com isso aí não está dando, não está certo, eu não acredito nisso. Mas Deus está lá firme, como seu pai. Filho, ainda que você caminhe de maneira tortuosa, Deus está lá firme, porque Ele é o seu pai. Deus nos ama exatamente assim como nós somos, com as nossas imperfeições. Eu venho aqui falar, mas eu não sou cara de pau para dizer para ninguém que eu sou santo, não. Eu tenho minhas imperfeições, claro que tem, todos nós temos, mas Deus nos ama assim, do jeito que nós somos, da forma que nós somos. Deus não está esperando a gente ser lindo, maravilhoso e perfeito para nos amar. Ele nos ama assim, Ele nos ama assim, e a gente precisa compreender e receber isso. Eu, como um pai falho, humano, não há absolutamente nada que você possa dizer assim: se o seu filho fizer isso contra você, você o larga, você não quer saber dele mais. Não vou largar. Posso até repreender, chamar a atenção, né? Mas não vou abandonar. Então eu encerro com essa palavra, que a gente reconheça que Deus é nosso Pai, e a gente pode vê-lo nas atitudes de Cristo. E Cristo deixou conosco o seu Espírito, que fala com o nosso espírito e que pode nos dizer: Abba, Pai. Ou seja, esse Abba, eu não gosto de teologia, mas ele significa papaizinho. Papaizinho é uma intimidade que você só tem a partir de Jesus Cristo, que Ele traz essa intimidade. Quando você vai lá no Velho Testamento, pouquíssimas vezes se refere a Deus como Pai. E quando se refere a Deus como Pai, é Pai de uma nação, não Pai individual. E Cristo, e aqui mais detalhadamente, o apóstolo Paulo, na sua carta, ele vem trazer que não é só Pai, é papaizinho, é o Confortador. E a gente precisa acreditar nisso. Não é? Nós somos irmãos, um cuidando do outro. Mas para além de um cuidando do outro, nós temos um Pai que cuida de nós.